A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de todos os anjos e santos, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelas nossas famílias, por todos nós, por todas as nossas intenções, pelo Brasil e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 50. Oráculo contra a Babilônia. Palavra do Senhor anunciada contra a Babilônia, país dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Proclamai o que vos digo e publicai-o entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o. Nada oculteis e exclamai, Babilônia foi tomada. Bel cobriu-se de confusão. Merodach foi destroçado e seus ídolos foram confundidos e abatidas suas imundícies. Porque um povo vindo do norte avança contra ela, o qual fará de seu território um deserto inabitado, donde animais e homens fugirão e desaparecerão. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus, e em lágrimas hão de caminhar, procurando o Senhor seu Deus. Eles se porão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde, unamo-nos ao Senhor, por uma eterna aliança que não será jamais esquecida. Era meu povo qual rebanho de ovelhas perdidas. Seus pastores as tinham perdido ao azar das montanhas. Caminhavam por montanhas e colinas, esquecendo-se de seu aprisco. Quantos as encontravam, devoravam-nas e diziam seus inimigos, nenhum mal existe nisso, porquanto pecaram contra o Senhor, verdadeiro aprisco e esperança de seus pais. Fugi do recinto da Babilônia, abandonai a Caldeia. Sede como cabritos à frente do rebanho, porque vou suscitar e conduzir contra a Babilônia uma coligação de grandes nações vindas do norte. Contra ela se hão de enfileirar e a levarão de vencida. Suas setas são as de hábil guerreiro, que não dispara sem atingir o alvo. A caldeia será entregue à pilhagem, e os que a saquearem se fartarão. Oráculo do Senhor. Sim, alegrai-vos, podeis estar contentes, saqueadores de minha herança. Sim, saltai qual novilha na campina, e relinchai qual garanhão. Ficará coberta de confusão a vossa mãe. Aquela que vos gerou corará de vergonha. Ela é colocada no último lugar das nações, porque não é senão deserto desolado e pantanoso. Priva de seus habitantes a cólera do Senhor, ficando reduzida a um estado de solidão. Quem passar pela Babilônia e lhe contemplar a queda, assobiará de pasmo. Em marcha para assaltar a Babilônia, vós todos, arqueiros, atirai contra ela sem poupar as flechas, porquanto pecou contra o Senhor. De todos os cantos lançai contra ela o grito de guerra.
Ela estende a mão, suas torres e muralhas são desmoronadas, pois assim é o castigo do Senhor. Vingai-vos dela, fazendo o mesmo que ela fez. Exterminai na Babilônia aquele que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita ante a espada devastadora. Volte cada um para o seu povo e fuja para a sua terra. Israel é qual ovelha desgarrada, perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Assíria, e outro lhe partiu os ossos. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou castigar o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei novamente Israel para suas pastagens, a fim de que entre nas pastagens do Carmelo e de Bazã, e nos montes de Efraim e de Galaade ela se fartará. Naqueles dias e naqueles tempos, oráculo do Senhor, será buscada a iniquidade de Israel, mas ela terá desaparecido, e também o pecado de Judá, mas não o acharão, porque perdoarei ao resto que tiver poupado. Sobe contra a terra de Mirataim e contra a população de Facude. Devasta, extermina, oráculo do Senhor, e executa todas as minhas ordens. Tumulto de guerra no país, desastre imenso. Como foi feito em pedaços o martelo que feria o mundo inteiro? Como se transformou a Babilônia em objeto de pasmo entre as nações? Lancei-te a rede e sem o saberes foste colhida de improviso, ó Babilônia. Eis-te apanhada e presa por haveres provocado o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal para dele tirar as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos tem algo a fazer contra a terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins, abri seus celeiros, amontoai em feixes e tudo, exterminai sem que reste coisa alguma. Matai todos os seus tesouros, que desçam ao matadouro. Ai deles, porque o seu dia chegou, o tempo do seu castigo. Ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra da Babilônia, a fim de anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança que toma pelo seu templo. Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos retesam o arco, e sitiai-a, a fim de que ninguém possa escapar. Tratai-a segundo a sua conduta, tomai-lhe tudo o que ela faz, porque ela se levantou contra o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens vão cair nas praças, e todos os seus guerreiros perecerão neste dia. Oráculo do Senhor. É contra ti que me volto, ó insolente. Oráculo do Senhor Javé dos Exércitos. Chegou o teu dia, o tempo do teu castigo. A insolente se atordoará e cairá sem que ninguém mais a levante. Eu lhe lançarei fogo nas tuas cidades, e tudo em volta será devorado. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus, aqueles que os levaram ao cativeiro os detêm, acusando-se a libertá-los. É forte, contudo, o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos. E ele lhe defenderá com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país e faça tremer seus habitantes da Babilônia. A espada dos caldeus, oráculo do Senhor.
e a população da Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. A espada, os seus adivinhos mentirosos, para que se enlouqueçam. A espada, seus guerreiros, para que deles se aposse o terror. A espada, os seus cavalos e os seus carros, e toda a massa de povo que nela se encontra, para que se tornem como mulheres. A espada, seus tesouros, para que sejam saqueados. A espada, suas águas, para que se esgotem, porquanto é uma terra de ídolos, de gente apaixonada por seus espantalhos. Por isso, as feras aí farão de sua morada com os chacais, e os avestruzes aí fixarão sua habitação. Jamais será ela habitada, e para sempre ficará deserta. E irá lhe acontecer como no tempo em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais aí habitará, e nenhum ser humano a povoará. Eis que no norte acorre um povo, uma grande nação, e reis numerosos erguem-se dos confins da terra, armados de arcos e de setas. São cruéis e sem piedade. O barulho que fazem assemelha-se ao rugido do mar. Montados em cavalos, alinham-se em ordem de batalha contra ti, filha da Babilônia. Ao chegar-lhe tal notícia, deixou pender os braços o rei da Babilônia, e a angústia o oprimiu. Qual a dor de uma mulher ao dar à luz? Qual leão lança o inimigo dos espinheiros do Jordão para uma pastagem perpétua? Assim também, em um instante eu os farei desaparecer, e aí estabelecerei aqueles que escolhi. Porquanto, quem se iguala a mim? Quem poderia citar-me em juízo? Qual pastor que poderia afrontar-me? Escutai, portanto, a decisão do Senhor a propósito da Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão arrastados à morte como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados ao estrondo da queda da Babilônia. Comoveu-se a terra, e até entre as nações chegou seu eco. Capítulo 51. Eis o que declara o Senhor. Vou levantar contra a Babilônia e seus cidadãos de Leb-Camai um vento de destruição. Vou enviar para a Babilônia cesteiros que a irão joeirar e que lhe deixarão vazia a terra, porque no dia da desgraça de todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retese seu arco contra o arqueiro, nem se avoneie em sua couraça. Não lhe poupeis a mocidade, exterminai todo o seu exército. Caiam eles feridos de morte na terra dos caldeus e transpassados nas ruas da Babilônia. Porque Israel e Judá não enviuvarão do seu Deus, o Senhor dos exércitos, se bem que sejam terras cheias de crimes contra o Santo de Israel. Fugi para longe do recinto da Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes. Pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que vai dar o que mereceu. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro, que embriagava toda a terra. Bebiam as nações o seu vinho e enlouqueciam. Caiu, porém, de repente a Babilônia, será esmagada. Chorai sobre ela. Ide à procura de um bálsamo para sua ferida, talvez venha a curar-se. Tentamos curar a Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada qual para sua terra.
Atingem o céu as suas faltas, sobem tão alto quanto as nuvens. Pôs o Senhor em evidência a justiça de nossa causa. Vinde, a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis dos medos, terra que deseja destruir a Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeira sobre os muros da Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, armai emboscadas. Porque o Senhor executa o plano que concebeu e a ameaça que proferiu contra os babilônios. Tu que te assentas sobre as grandes águas e possuis imensos tesouros, chegou teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo. Eu te encherei de homens tão numerosos como gafanhotos, que lançarão gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio, firmou o mundo com a sua sabedoria e, em sua inteligência, estendeu os céus. Ao som de sua voz, acumularam-se as águas nos céus. Dos confins da terra, faz subirem as nuvens. Resolve em chuvas os relâmpagos e de seus reservatórios tira os ventos. Atônitos ficam então os homens. Envergonha-se o artífice da estátua que modelou, porque os ídolos que fundiu não passam de mentiras e não possuem vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. O mesmo não acontecerá àqueles que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo, e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos Exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por seu intermédio, esmago nações, aniquilo reinos, e destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti, despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebranto o jovem e a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores e suas juntas, governantes e magistrados. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei entre vossos olhos todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor. Tu que destróis toda a terra. Contra ti vou estender a mão, para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanhas em chamas. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque te hás de transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra erguei o estandarte, tocai a trombeta entre as nações, e contra ela uni os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Ararat, de Mene, de Asquenez. Contra ela nomeai escribas recrutadores, e lançai os cavalos quais gafanhotos eriçados. Recrutai contra ela os povos em guerra santa. Os reis da Média, seus governadores e oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turba, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia, de reduzir a terra da Babilônia a um lugar ermo e de horror. Deixaram de lutar os guerreiros da Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se o seu vigor, mas pareciam mulheres.
Incendiaram-se as casas, quebraram-se os ferrolhos, surgem correio sobre correio, mensageiros sobre mensageiros, anunciando ao rei da Babilônia que toda a cidade se acha cercada e que estão fechadas as pastagens e os fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assemelha-se a filha da Babilônia à eira do tempo do aprisionamento. Ainda por pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deixou-me qual vaso vazio, engoliu-me, como faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaia sobre a Babilônia a nossa carne dilacerada, dizem os habitantes de Sião. E sobre a Caldeia, o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Eis, porque assim falou o Senhor. Vou tomar tua causa em minhas mãos, e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco e estancarei suas nascentes. A Babilônia se tornará um amontoado de pedras, covil de chacais, objeto de horror, lugar ermo que será escarnecido. Rugem seus homens em multidão como leões e rosnam como leõezinhos. Quando estiverem sequiosos, eu lhes darei de beber, e os embriagarei a fim de que se deleitem, adormecendo-os num sono eterno, no qual não mais despertem, oráculo do Senhor. Eu os farei como carneiros descer ao matadouro, quais cordeiros e cabritos, como foi tomada Ainolibabe e vencida a glória de toda a terra? Como se tornou a Babilônia objeto de horror no meio das nações? Subiu o mar contra a Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar, e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido, e dela não se acercarão mais as nações. Eis o que se desmorona a muralha da Babilônia. Saí de lá, meu povo, salve cada um a sua própria vida, ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhais medo das notícias que se farão ouvir na terra. Durante um ano, um rumor se fará ouvir, e outro rumor no ano seguinte. Violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia. Será então coberta de vergonha a terra inteira, em cujo meio cairão os homens feridos de morte, o céu, a terra e tudo quanto encerram. Lançarão sobre a Babilônia, exclamarão de alegria, oráculo do Senhor, porque contra ela se lançaram os devastadores vindos do norte. Ó mortos de Israel, necessário é que caia a Babilônia por sua vez, assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da escada, parti, não vos detenhais. Na terra longínqua, não vos esqueçais do Senhor, e seja Jerusalém o sonho de vossos corações. Estamos confundidos, ouvimos a injúria, e a vergonha cobriu-nos os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor,
em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia, e em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados, ainda que a Babilônia atingisse os céus e sua alta fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores sobre minhas ordens não deixarão de alcançá-la. Oráculo do Senhor. Eleva-se da Babilônia um clamor, e da Caldeia irrompe um tumulto de grande desastre. É o Senhor quem devasta a Babilônia, fazendo-lhe calar o ruído das vozes. Bramem como torrentes de terra as suas ondas, e ressoam os seus gritos. Porquanto contra a Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados os seus arcos, porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará de lhes dar a paga. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes oficiais e guerreiros, que dormirão um sono eterno e jamais despertarão. Oráculo do Rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: as muralhas imensas da Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas altas como são incendiadas. Assim de nada valeram os sofrimentos dos povos, e em proveito do fogo esgotaram-se as nações. O oráculo lançado no Eufrates. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Seraías, filho de Neerias, filho de Maasias, ao ir para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Era Sereias, o camareiro-mor. Havia Jeremias escrito num livro todas as calamidades que haveriam de atingir a Babilônia e todas as predições sobre ela, e disse então a Seraías: quando chegares à Babilônia, procurarás um meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição dessa cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando-se em solidão eterna. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. Fim dos oráculos de Jeremias. Capítulo 52. Apêndice tirado do livro dos Reis. Tinha Sedecias 21 anos ao começar seu reinado. Seu reino durou 11 anos. Em Jerusalém, chamava-se sua mãe Amital, filha de Jeremias, e era natural de Libna. Como Joaquim, ele também praticou o mal aos olhos do Senhor. Assim aconteceu em Jerusalém e Judá, por querer o Senhor, em sua cólera, repeli-los para longe de sua presença. Destruição de Jerusalém. Revelou-se Sedecias contra o rei da Babilônia. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, foi Nabucodonosor com todo o seu exército contra Jerusalém, armando e construindo fortificações em torno dela, até o 11º ano do reinado de Sedecias, perdurou o sítio da cidade. No 9º dia do 4º mês, como a fome invadisse a cidade e não tivesse a população o que comer, uma brecha foi feita na muralha da cidade e, à noite, fugiram os guerreiros pelo caminho da porta entre os 2 muros, perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Tomaram estes homens o caminho da planície do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei,
e o alcançou nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram, dispersando-se em fuga. Foi então o rei aprisionado e conduzido a Ribla, na presença do rei da Babilônia, que contra ele pronunciou sua sentença. E diante de seus olhos foram degolados em Ribla seus filhos, assim como todos os chefes de Judá. Em seguida foram-lhe arrancados os olhos e ligados com cadeias de bronze. Levaram-no para a Babilônia, onde, até o dia de sua morte, permaneceu encarcerado. No 7º dia do 5º mês, 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, penetrou em Jerusalém, pôs fogo no templo do Senhor, no palácio real e em todas as casas da cidade, e entregou as chamas às casas dos maiorais. Em seguida, as tropas dos caldeus que acompanhavam o chefe da guarda demoliram as muralhas que cercavam Jerusalém. E Nebuzaradan, chefe da guarda, deportou para a Babilônia uma parte dos pobres da terra e o que restava da população da cidade, bem como os que se haviam rendido ao rei da Babilônia, e o restante dos artífices. O chefe da guarda deixou ali alguns homens pobres, como vinhateiros e lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de bronze do templo do Senhor, juntamente com os pedestais e o mar de bronze que estava no templo, levando todo esse metal para a Babilônia. Carregaram também cinzeiros, pás, facas, vasos e demais objetos de bronze que serviam ao culto. Carregou ainda o chefe dos guardas, as bacias, os braseiros, vasos, potes, candelabros, taças, copos e colheres, e o que havia em ouro e prata. Quanto às 2 colunas, ao mar, aos 12 bois de bronze que as sustentavam, e aos pedestais que Salomão mandara fabricar para o templo do Senhor, difícil seria calcular o valor do bronze de todos esses objetos. A altura de uma dessas colunas era de 18 côncavos e um cordão de 12 côncavos cingia-lhe a volta, sendo a espessura de 4 dedos, e oco em seu interior. Encimava-as um capitel de bronze de 5 côvados, uma grade de romãs, também em bronze, cercavam o alto do capitel. Era semelhante a esta a 2ª coluna, com romãs em torno, em número de 96, e o total das romãs em volta da grade era de 100. O chefe da guarda aprisionou o primeiro sacerdote, Seraías, e Sofonias, o segundo, e os 3 guardas do vestíbulo. Tomou da cidade um eunuco, que era encarregado do comando dos homens de guerra. 7 homens do séquito do rei que foram encontrados na cidade, o intendente do exército encarregado do recrutamento na terra, assim como mais 60 homens da terra que se encontravam na cidade. Nebuzaradan, chefe da guarda, aprisionou-os e mandou-os conduzir a Ribla, ante o rei da Babilônia. E este mandou executá-los em Ribla, na região de Emat. E assim Judá foi deportado para longe de sua terra. Eis o número dos homens que Nabucodonosor levou ao cativeiro. No 7º ano, 3.023 homens de Judá. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas foram deportadas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradan, chefe da guarda, deportou de Judá
745 pessoas. Ao todo, 4.600 pessoas. Libertação de Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, perdoou Joaquim, rei de Judá, e mandou libertá-lo da prisão. Falando-lhe com benevolência, designou-lhe um trono mais elevado que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mandou que lhe mudassem as vestes de prisioneiro e, até o fim de sua vida, Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia. Durante toda a sua vida, até o dia da sua morte, sua manutenção foi garantida pelos cuidados do rei da Babilônia. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora eu vou ler para vocês uma oração ao Sagrado Coração de Jesus indulgenciada. A oração tem 2 parágrafos, então quem quiser só escrever amém, fique à vontade. Ó coração santíssimo de Jesus, ó fonte de todo bem, eu vos adoro, vos amo e vivamente arrependido de meus pecados, vos ofereço esse meu pobre coração. Tornai-o humilde, paciente, puro e em tudo conforme a vossos desejos. Fazei, ó bom Jesus, que eu viva em vós e para vós. Protegei-me nos perigos, consolai-me nas aflições. Concedei-me a saúde do corpo, socorro nas minhas necessidades temporais, a vossa bênção em todos os meus trabalhos e a graça de uma santa morte. Amém. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.